Pessoal, feito aí então os cumprimentos matinais, vamos lá para a nossa análise e panorama do mercado. Let's bora, tempo corre. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem de importante no dia de hoje, que pode impactar o preço dos ativos, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Então vamos lá, pessoal. Tivemos alguns números sendo divulgados na madrugada, dentre eles, né, números do Japão, produção industrial no Japão. Veio forte aí 4,4, utilização da capacidade instalada 1,3. Tivemos também CPIs ao redor do mundo, dentre eles CPI na Itália, menor, né, do que o esperado, menor que o anterior. Isso é um dado muito positivo, isso no anualizado, tá? Muito positivo, porque reforça aquele cenário de que a Europa tem aí uma abertura melhor para cortar juros. Na minha, na minha visão, na próxima reunião, já tem grande chance do BCE cortar juros, tá, na reunião de junho. No mensal, o CPI mensal da Itália 0,1 contra uma expectativa de 0,2. O índice de preços ao consumidor harmonizado também menor que o consenso e menor que o anterior, 0,9. O harmonizado no mensal também abaixo da expectativa e abaixo do anterior, ou seja, números, né, que reforçam uma Europa conseguindo, né, um BCE conseguindo cortar juros mais rápido do que outras economias desenvolvidas, beleza? Pessoal, daqui, né, nós tivemos o IGP-10. O IGP-10 fumou, tá? 1,1 contra uma deflação no anterior aí de 0,3, uma leitura então bem mais forte que o esperado. Isso acaba, né, reforçando aquela ideia de que no final das contas quem estava votando talvez aí mais coerente com os dados era quem votou por um corte de 0,25. Claro que aqui, né, nós teríamos aí um terreno, né, fértil para discussão aí quem estava certo, 0,50, 0,25, mas, né, agora com os dados que vão saindo de inflação, a gente já começa a ver que talvez quem votou pelo 0,25 talvez tenha sido aí a decisão mais prudente, né. Bom, agora também às 9h30 conhecido também como 9h30, nós vamos ter alguns dados importantes, dentre eles licença de construção, pedidos de seguro-desemprego, lembrando que o anterior veio 231.000, veio forte aqui, ó, e agora a gente está com uma expectativa de 219. Se o pedido de seguro-desemprego vier mais forte, né, acima aí do anterior ou acima da expectativa, começa a reforçar a ideia de que o mercado de trabalho está arrefecendo e aí abre, né, mais uma possibilidade de melhora para o mercado, porque nós tivemos na semana já PPI mostrando um revisado menor. Ontem nós tivemos um CPI dentro do esperado e também tivemos, né, o grupo de controle. O grupo de controle é um dado também que vem no Bloomberg, que é divulgado junto com o CPI, mostrando também um arrefecimento. Então isso também gerou uma perspectiva de melhora, fez com que as bolsas americanas tivessem aí um ótimo desempenho, e é então mais um componente a ser analisado que, se vier com o pedido de seguro-desemprego acima do esperado, reforça, né, esse cenário de continuidade, né, de melhora nos mercados americanos e com possível contágio também no mundo todo. Aqui a gente sempre reforça aquela preocupação de um balanço de risco adicional recente, que é a Petrobras, tá? Ontem o mercado futuro até recuperou bem, mas a Petro ficou ali meio que perto de uma queda de 6%. Foi o que a gente havia comentado, né? Bolsa não é só Petro, outras ações acabaram fortalecendo e ajudando essa recuperação do índice futuro, mas a bolsa ficou ali perto de 6%. Agora lembra aquilo que eu falei na nossa primeira aula do treinamento O Resgate do Trader, tá? Nenhum incêndio começa grande, tá? Então, pessoal, fiquem de olho, né? Não achem que não é algo que o investidor não deva se preocupar, muito pelo contrário, tá? Você tem
históricos recentes, não só, né, dessa política de investimento da Petrobras em refinarias, mas também você tem o histórico da Magda Chambriard, tá. Então fiquem atentos e guardem, essa né, dos pilares da primeira aula ali do resgate do trader, nenhum incêndio começa grande, tá pessoal. E eu falo isso muitas vezes para vocês não caírem, né, vamos dizer assim, naquela expectativa de uma melhora, igual foi, por exemplo, com os dividendos. Ali era outro cenário, era uma outra questão, né, agora a balança de risco em relação à condução da companhia tem aí fatores estruturais que devem ser, analisados e que devem ser monitorados com um pouco mais de cuidado e com mais peso, né, com mais intensidade na balança de risco, tá bom? Então, como eu falei, 9h30 aí nós vamos ter então dados aí de moradia, dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, né, e aí eu cito pedidos de seguro-desemprego. Depois vamos ter também, por volta ali das 10h15, índice importantíssimo, que é a produção industrial. Produção industrial no mensal esperada aí uma alta de 0,1. Se nós tivermos uma produção industrial recuando desse 0,1, tá, uma expectativa de 0,1, anterior foi um crescimento de 0,4. Se nós tivermos uma produção industrial também desacelerando, nós vamos estar na esteira de números muito benéficos e muito positivo para corte de juros, para um ambiente construtivo em relação ao corte de juros. Até porque, vamos lembrar, nós tivemos índice de indicadores de antecedentes, que são ali os PMIs, tanto da ISM como da S&P Global, mostrando já um certo enfraquecimento, tá. Então, muito importante, né, a gente monitorar também a produção industrial e se, né, vier levemente abaixo aí do consenso, tá, melhor ainda, para um ambiente construtivo em relação aos ativos de risco, tá bom. E aí às 11h e 11h30 nós vamos ter 2 discursos de membros do Fed, dentre eles Michael Barr, que é ali o presidente de supervisão, vice-presidente de supervisão do Fed, e também o discurso, né, de Patrick Harker, membro ali também do Fed, que fala às 11h30 da manhã, e o Michael Barr fala às 11 horas, tá. 11h30 também vai ser divulgado o estoque de gás natural, meio-dia e 15, conhecido também como 12h15, dado de atividade do Fed de Atlanta, tá, o GDP Now, é meio que uma modelagem muito próxima do PIB americano e serve também como uma prévia em relação aí à atividade, tá. Então nós temos uma expectativa de um crescimento aí de 3,8. Às 12h30, leilão de título americano, Bills, né, T-bills de 4 e 8 semanas, leilão de curtíssimo prazo. Depois, às 12h30, mais um membro do Fed falando, Loretta Mister, fala do Fed de Cleveland, né, presidente aí do Fed de Cleveland, fala às 12h30, conhecido também como meio-dia e meio. E aí, às 16h50, Raphael Bostic falando sobre também, né, pode ser que fale também sobre política monetária, tá bom? Quem mais vai falar hoje? Deixa eu ver. Acho que falas só essas mesmo, tá? E aí no final do dia nós vamos ter ali saldo de reserva dos bancos, divulgado ali pelo Federal Reserve, e final do dia, já quase encerrando, dados da China, tá? Então nós vamos ter aí preço de imóveis importantíssimo para a gente ter uma ideia, né, da sensação de riqueza do cidadão chinês, e se os preços dos imóveis sobem, o chinês se sente mais rico e melhora também atividade e consumo, tá. Então é importantíssimo esse dado. Outros dados que são importantes dentro da agenda chinesa, produção industrial, tá. Produção industrial no anualizado é esperado um crescimento de 5,5. No acumulado do ano, o anterior foi 6,1. Vamos ter também vendas no varejo, taxa de desemprego e depois uma coletiva de imprensa ali uma coletiva de imprensa do DNI, tá bom? Bom, pessoal, acho que de agenda o mais importante é isso, tá? Aqui, deixa eu só confirmar exatamente, tá? Então, consultando aqui o meu TC Economática, agenda importante é isso aí, já pontuamos. Vamos seguir então aqui com o nosso overview.
tá, dos ativos lá fora. Então, começando aqui pela bolsa americana. Vamos lá, pessoal. S&P batendo aí, o S&P futuro batendo 5.337 pontos, isso dá uma alta aí de 0,08, Nasdaq 0,12 de alta, Dow Jones 0,07 de alta, o Russell 0,06 de queda. O Russell depende muito, né, de uma, vamos dizer assim, de uma realização da bolsa americana para ser favorecido por aquele movimento de rotation, né? O que a gente vê é um Russell até mais estacionado, até um pouquinho atrás dos outros índices, mas justamente porque pega, né, vamos dizer assim, aquelas empresas de média e baixa capitalização, tá? Middle e small caps, então um pouquinho, né, atrás dos outros índices americanos. Índice de emergentes com uma alta de 1,07, o VIX, olha o VIX aonde foi parar, senhores, 0,08 de queda, e isso dá 12,44 pontos. É muito baixo, tá? Um VIX de 12 pontos. É difícil você lutar, né, contra uma melhora dos ativos globais em relação, não só aí aos Estados Unidos, né, que tem aí uma perspectiva agora também de corte de juros. É muito difícil você lutar contra esse cenário construtivo, ainda mais quando o VIX está em 12 pontos. Só que lembra aquele velho recadinho que eu sempre acabo passando para vocês, do perigo que é você sair comprando bolsa com 12 pontos, tá? Por quê? Porque 12 pontos, se você tem um mercado de venda de vol, qualquer movimentação que você tenha no mundo e que essa movimentação gere uma aversão a risco, esse VIX vai abrir e quem vendeu vol nesses níveis vai ter que vender alguns outros ativos para proteger, tá? Então, cuidado. Eu particularmente sempre falo aqui, pessoal, cuidado com compra de índices na região do VIX, quando ele está abaixo dos 13 pontos ou perto dos 12 pontos. Abaixo dos 12 pontos, então, nem se fala, tá? Então, cuidado aí com compras, né, na empolgação, por conta dessa melhora aí com o VIX tão baixo. Bolsas na Europa, Estoque 50 com uma queda de 0,23, Paris 0,40 de queda, Londres 0,01 de queda, DAX da Alemanha 0,23 de queda, Madrid 0,03 de queda, Itália sobe 0,61 por conta dos indicadores que a gente acabou vendo do CPI lá na Itália, tá bom? Bom, na Ásia, senhores, um desempenho que vem na melhora, né, um desempenho voltado aí para um ambiente também de alta, assim como foi nos Estados Unidos. E esse desempenho das bolsas asiáticas, além de pegar carona nessa melhora das bolsas nos Estados Unidos também, né, sentindo o reflexo dos indicadores que foram divulgados ontem, dentre eles o CPI, tem outro fator, tá? Olha aqui, ó, essa notícia saiu ontem. Essa notícia é do TC Economática: minério de ferro sobe com notícia sobre estímulo imobiliário na China e menor estoque de aço. Aí olha a notícia, tá, senhores? Olha aí, ó. O preço futuro do minério de ferro se recuperam nesta quinta-feira com as notícias de que as autoridades chinesas, olha quem? Autoridades chinesas, principal mercado consumidor de minério, estão considerando a compra pelo governo de imóveis não vendidos. O quê? O que melhorou o sentimento dos investidores e as perspectivas de demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço. Então é isso mesmo que vocês acabaram de escutar, pessoal. O governo chinês vai comprar imóveis não vendidos, tá? Então você percebe que o governo chinês realmente está decidido a reestimular a sua economia. Por que eu falo reestimular? Porque ele já soltou estímulos lá atrás, meio que a atividade e também a economia chinesa respondeu, né, mas talvez não foi aí o esperado, né, por parte do governo chinês. Talvez essa melhora que nós vimos recente é realmente a melhora da Europa e não, né, vamos dizer assim, um fruto daquela política de estímulo que a gente viu anterior. Então, o governo chinês é claramente decidido a estimular a sua economia e agora essa notícia de que vai comprar os imóveis não vendidos, tá? Então isso fez com que o CSI 300 tivesse uma alta no fechamento de 0,39, o SCC composto 0,08, o índice Hansen
e agora o índice Hang ganha mais peso por conta daquela também, aquela medida do regulador de, voltar as listagens, né, das ações, chinesa pra Hang Seng, tá, pra praça ali de Hong Kong. 1,59 de alta, índice Kospi de seu 0,83 de alta, Nikkei 1,39 de alta e o Nifty 50 0,92. Praticamente, quem mais sentiu a melhora foi até aquelas economias mais no entorno ali, né, da China, do que propriamente o mercado acionário chinês. É que o mercado acionário chinês parece que sente mais com o índice Hang Seng, tá, de Hong Kong. Então, notícia positiva, vamos ver como que o mercado interno vai receber essa notícia, que é uma notícia muito positiva, principalmente porque nós somos, né, um país fornecedor de matéria-prima, né, bruta, tá. Então vamos lá. Juros aqui vai ficar por conta do IGP-10 e acabei de mostrar para vocês na agenda, o IGP-10 fumou, veio com uma alta aí de 1,1 contra, né, uma deflação de 0,3 no dado anterior. Isso pode fazer com que a taxa de juros, a curva de juros, trabalhe um pouquinho mais inclinada, ou seja, um pouquinho mais altista, com os vértices curtos subindo um pouquinho e os vértices longos subindo um pouquinho mais, até porque nós temos alguma, vamos dizer assim, algum cenário mais misto na curva de juros global e com uma abertura também de yields em algumas praças, principalmente ali na zona do euro, tá. Então nós temos o 10 anos da Alemanha com uma alta de 0,37, França sobe 0,34, o Gilt de 10 anos sobe 0,30, Itália sobe 0,49 e as Treasuries, a de 2 anos sobe 0,40 e a de 10 anos recua 0,28, uma quedinha aí de 1,2, tá? Um pontinho praticamente, tá? Os 4,33 de yield, um bom recuo, né? Depois daquele pior, vamos dizer assim, estresse que a gente viu, chegou a bater 4,80 ali em março, tá? Então, um cenário, março para abril, né? Um cenário de melhora, pelo menos nos 10 anos. Mas os outros vértices, as outras praças, com a mesma duration, né? Com o perfil de 10 anos, um pouquinho mais alto, tá? Com yield um pouquinho mais alto. DXY abre 0,18, dólar frente ao peso mexicano sobe 0,25, dólar frente ao rand sul-africano recua 0,19, dólar frente ao peso canadense sobe 0,21, frente ao dólar australiano sobe 0,35, frente ao kiwi neozelandês sobe 0,23. Ou seja, o dólar tem um movimento mais comprador na abertura, tá? Eu até imaginava que a gente poderia surfar essa melhora do minério e também essa melhora em relação aí à economia chinesa, né, essa perspectiva de melhora da economia chinesa, mas tenho meus receios por conta aí do movimento mais global, um dólar mais forte globalmente, tá? Dólar frente à coroa sueca sobe 0,34, frente ao franco suíço mais perto do 0 a 0 e o euro 0,17 de queda, tá? E a moeda japonesa, o dólar americano sobe 0,03, perdendo aí a região dos 155 ienes, 154,9, tá? Commodities, começando aqui pela Metallic e falando aí do minério. Antes, índice Bloomberg de commodities com uma alta de 0,75. O minério de ferro subiu 2,33%. O motivo nós já falamos. O cobre, mais um dia de alta, senhores, 0,17 de alta. Alumínio, 1,69. O ouro recua um pouquinho, 0,24, mas ali estacionado, né, perto ali do 2.400 a onça Troy. E a prata, 0,58 de alta. Só o ouro mesmo com um leve recuo. Commodities agrícolas, nós temos o café com uma queda de 0,20, soja 0,12 de alta, milho 0,49 de alta, trigo 1,99 de alta. Então, grãos subindo bem, com o petróleo recuando. Brent cai 0,12 e o WTI 0,16. Um cenário que, de novo, tá, pessoal? Se a gente for olhar para a abertura do dólar, dependendo de onde abrir, você tem até uma justificativa para poder vender, olhando aí os termos de troca, tá? Então, olho, né, nessa abertura, se de repente abrir numa região interessante, podemos
atuar com uma posição mais vendedora no dólar, tá. Claro que a gente ainda vai olhar os contratos em aberto e também pontuar sobre o que a gente deve tirar, né, de alerta dos contratos em aberto, tá. A gente agora vai para o técnico, vamos falar um pouquinho do técnico, começando aqui pelo índice futuro, o índice divisor de águas aí na região dos 129,050 até o 129,210, ganhando essa região que a gente acabou destacando aqui no gráfico e que a gente carinhosamente chama de divisor de águas. Por quê? Porque acima do divisor de águas o mercado tende a ficar mais comprador, abaixo ele tende a ficar mais vendedor. Então, acima do divisor de águas, resistências a serem testadas. Um pouquinho mais perto aí do divisor de águas, temos o 480, 129,480. Depois vamos ter um ponto importantíssimo, que é o 130,030. E esse, senhores, se ganhar, já vai começar a mirar para aquele topo do fechamento, a véspera da decisão do Copom, né? Aquela terça-feira ali do dia 9, né? Dia 9? Dia 8 de maio, tá? Então, ganhando essa região dos 130,030, cuidado com vendas, porque ele já vai tentar mirar essa região dos 131,300. Antes, tem resistências no 365 e 130,730. Para baixo, ficando abaixo do nosso divisor de águas, teste em 128,500, 128, 150, 127 e 800 e depois aquele ponto que a gente destacou como região de compra, 127, 160, tá? Pelos contratos em aberto do índice, vamos lá, pelos contratos em aberto do índice e mini índice, né? Cadê? Aqui, ó, índice e mini índice. Olha o movimento do não residente ontem, senhores, mesmo com o Petro. Ponta comprada aumentou 18.000 contratos, tá? Ponta comprada aumentou 18.000 contratos, ponta vendida aumentou 7, saldo comprador de 11.000 contratos, ponta comprada pessoa física aumentou 1.300, ponta vendida 1.800, foi também um dos responsáveis aí pelo saldo comprador. E contraparte dessa compra, fundo local. Fundo local, ponta comprada diminuiu 13.000 contratos e a ponta vendida aumentou 1.300. Saldo vendedor de quase 15.000 contratos, tá? E para fechar a nossa leitura aqui técnica, já vou ver as ADRs, tá, pessoal? Vou ver mais perto ali. Vou ver mais perto ali do prata também, todos, né? O F poder, todos os metais forte. Bom, vamos lá, pessoal. Dólar, divisor de águas também é bem próximo do divisor de águas de ontem, tá? Região do 48, 49. Ganhando essa região, vai testar enroscar também aquela região de 70, 74, depois 87. Para baixo, ficando abaixo do divisor de águas, tem o 41, 40 para fazer. Depois o suporte no 31. Se perder esse último, aí vem com vontade para escorregar no 115 e também 103. E quem sabe testar aquela LTA mais longa que a gente tem, que vai estar na região do 90, tá? 5090. E pelos contratos em aberto, tivemos um dólar mais comprador por parte aí do não residente, tá? Ponta comprada do não residente comprou índice e comprou dólar, tá? Ponta comprada comprou 10.547 lotes e a ponta vendida diminuiu 7.309 lotes. Isso já é o tamanho padrão, tá, pessoal? Lembrando que aqui que eu faço? Eu pego o mini e transformo em tamanho do padrão, tá? Então, nós tivemos aí um saldo comprador de dólar por parte do não residente em 17.856 contratos. Também, quem comprou, jurídica não financeira, ponta comprada foi com 1.741 no aumento e ponta vendida diminuiu 1.008, saldo comprador de 2.749. Somando aí, perdão, o jurídica não financeira e gringo, quase 20.000 contratos de compra ontem. Isso dá quase $1 bi, tá? E contraparte, fundo local, ponta comprada diminuiu 3.486 contratos, ponta vendida aumentou 9.000, 12.691 contratos, tá? E banco, ponta comprada aumentou 22, ponta vendida aumentou 29.000, saldo vendedor de 6.000 contratos, beleza? E pessoa física ali uma posição um pouco menos relevante. O que a gente percebe, né?
No mercado de alta, olha aqui, ó, como você tem a participação do banco bem mais intensa, e aí provavelmente importador e exportador atuando com vontade, tá? Então, fiquem de olho, que a gente já começa a ter sinais de qualquer movimento um pouco mais comprador. Nós temos ainda, como foi ali em março, né, março para abril, nós temos a atuação do exportador segurando aí parte das altas do dólar, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora a gente então dá sequência à nossa sala ao vivo. Vamos ver perdão. Vamos ver como é que tá as ADRs. Vamos ver como é que tá aqui as ADRs. ADR de Petro. Queda de 0,51. ADR de Vale. Alta de 0,32. E o EWZ 0,13 de alta. Beleza? Let's bora. Bom dia a todos, bons trades, boas operações.